Nos capítulos 23 e 24 de Ezequiel, Deus continua a usar metáforas e parábolas poderosas para descrever a infidelidade de Jerusalém e Samaria, as consequências de sua traição e a inevitabilidade do julgamento divino. Ezequiel capítulo 23, versículos 1 a 4. Deus conta uma parábola sobre duas irmãs, Oholá e Oholibá, que representam Samaria e Jerusalém, respectivamente. Ambas as irmãs eram esposas de Deus desde sua juventude no Egito, mas se corromperam e se tornaram infiéis, entregando-se à idolatria e às alianças com nações estrangeiras. Samaria, representada por Oholá, e Jerusalém, representada por Oholibá, abandonaram sua fidelidade a Deus e buscaram alianças políticas e religiosas com outras nações, cometendo adultério espiritual. Versículos 5 a 10. Oholá, Samaria, se corrompeu ao se aliar com a Assíria, entregando-se às práticas idólatras e imorais dessa nação. Ela desejava os governantes da Assíria e seus deuses, abandonando o Senhor. Deus permitiu que a Assíria viesse contra Samaria, capturando-a e levando seus filhos e filhas como escravos. A traição de Oholá resultou em sua destruição, uma punição justa por sua infidelidade. Versículos 11 a 21. Oholibá, Jerusalém, viu o que aconteceu com sua irmã, mas em vez de aprender com o exemplo de Samaria, tornou-se ainda mais corrupta. Ela não apenas seguiu os caminhos de sua irmã, mas também foi além, buscando alianças com a Babilônia e o Egito, entregando-se às suas idolatrias e práticas imorais. Jerusalém se envolveu em idolatria com essas nações, desprezando a aliança com Deus e buscando a proteção de reis estrangeiros. Versículos 22 a 35. Deus declara que por causa da traição de Jerusalém, ele entregará Oholibá nas mãos dos seus amantes, os babilônios e os caldeus. Eles virão contra ela com grande força, destruindo-a, saqueando suas riquezas e deixando-a em ruínas. Jerusalém sofrerá a mesma sorte de Samaria, pois suas traições espirituais e alianças políticas a levaram à destruição. Deus promete que Jerusalém beberá o cálice da ira divina até a última gota, sentindo toda a amargura e vergonha de sua traição. Versículos 36 a 49. Deus chama Ezequiel para julgar as duas irmãs, Samaria e Jerusalém, e denunciar seus pecados. Ambas as cidades se corromperam, sacrificando seus próprios filhos aos ídolos e contaminando os lugares de culto de Deus. Elas profanaram o templo e os sábados, enchendo a terra de sangue e violência. Deus promete que trará o julgamento sobre elas, e o povo verá que a infidelidade e a idolatria não ficam impunes. A punição de Samaria e Jerusalém será pública e severa, e elas sofrerão por causa de suas transgressões. Ezequiel, capítulo 24. Versículos 1 a 5. No 9º ano do exílio, no 10º mês, no 10º dia do mês, Deus dá a Ezequiel uma nova palavra. Ele ordena que o profeta escreva esta data específica, pois é o dia em que o rei de Babilônia começou o cerco a Jerusalém. Deus então dá a Ezequiel uma parábola sobre uma panela fervente. A panela, cheia de água, representa Jerusalém, e os pedaços de carne colocados nela representam o povo. Deus ordena que Ezequiel coloque pedaços da melhor carne na panela e aqueça o fogo até que tudo esteja fervendo. Esta parábola simboliza a maneira como Jerusalém será consumida pelo fogo do julgamento. Versículos 6 a 14. Deus continua a desenvolver a parábola da panela fervente, declarando que a panela está contaminada com ferrugem, representando a corrupção e os pecados de Jerusalém. Ele ordena que a panela seja esvaziada, pedaço por pedaço, e que o fogo seja aceso com mais força para queimar toda a ferrugem. Deus declara que sua ira será derramada sobre a cidade e que não haverá alívio ou misericórdia até que toda a impureza de Jerusalém seja removida. A cidade que se contaminou com sangue e injustiça
será purificada pelo fogo do julgamento. Versículos 15 a 27, Deus dá a Ezequiel uma mensagem pessoal e dolorosa. Sua esposa, o deleite de seus olhos, morrerá de repente. Deus instrui Ezequiel a não lamentar abertamente a morte de sua esposa, como um sinal para o povo de Israel. Ezequiel deve cobrir sua cabeça, calçar os pés, não chorar, nem comer o pão dos enlutados. Quando o povo questionar seu comportamento incomum, Ezequiel explicará que Deus está tirando o deleite de Israel, o templo em Jerusalém, e que quando isso acontecer, o povo não poderá lamentar ou chorar, mas ficará em choque e desespero. A destruição do templo será tão devastadora que o povo não terá forças para lamentar. Deus anuncia que no dia em que isso acontecer, Ezequiel perderá a capacidade de falar, mas quando um fugitivo da destruição de Jerusalém chegar a ele, sua boca será aberta e ele falará novamente. Este evento será um sinal para o povo, confirmando a veracidade das profecias de Ezequiel. Resumo dos capítulos 23 e 24 de Ezequiel. 1. Parábola das duas irmãs. Capítulo 23. Deus usa a história de duas irmãs, Oolá, Samaria, e Oholibá, Jerusalém, para descrever a infidelidade espiritual e a idolatria de Israel. Ambas as cidades se entregaram às nações estrangeiras e suas práticas pagãs, traindo Deus repetidamente. Como resultado, Deus anuncia que elas sofrerão severo julgamento por seus pecados. 2. Parábola da panela fervente e a morte da esposa de Ezequiel, capítulo 24. Deus revela que o cerco de Jerusalém começou e usa a imagem de uma panela fervente para simbolizar o julgamento iminente. A cidade será purificada pelo fogo. Além disso, Deus dá a Ezequiel um sinal pessoal ao tirar a vida de sua esposa, instruindo-o a não lamentar sua morte publicamente. Este evento simboliza a destruição do templo, que será tão devastadora que o povo de Israel ficará em choque e sem forças para lamentar. Esses capítulos de Ezequiel enfatizam a gravidade da infidelidade e da idolatria de Israel e a inevitabilidade do julgamento divino. Através de parábolas poderosas e eventos simbólicos, Deus comunica a Ezequiel e ao povo de Israel que a justiça está prestes a ser executada, mas também aponta para um futuro de esperança e restauração após o arrependimento e purificação. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 23 e 24 de Ezequiel. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!